Sejam todos muito bem-vindos à Switch Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional. Estou aqui nesse projeto bacana, realizando agora a nossa segunda aula sobre o mercado financeiro, o curso básico sobre mercado financeiro. Então, antes da gente iniciar aí nossa segunda aula, eu peço para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não curtiu, curta aí o nosso canal. Passe para aquele seu amigo que quer aprender mais sobre o mercado financeiro e não aguenta mais ver tanto lero-lero, tanta conversinha fiada de carrão, entendeu? Achando que é muito simples ter esse tipo de profissão ou esse tipo de investimento na sua vida. Então, se inscreva, curte aí, ativa o sininho. E outra coisa, se você ainda não nos segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, siga lá. Nos siga na rede social, no Instagram e no Facebook, que você é muito bem-vindo para esse nosso trabalho, para esse nosso projeto. Tá certo? Pessoal, hoje uma aula muito bacana, muito interessante, para a gente falar um pouquinho mais da realidade. Quais são as vantagens e as desvantagens de operar no mercado financeiro? Né? Tanto uma operação no dia ou uma operação mais longa? Né? E você que tem trabalho, vale a pena você operar, fazer um investimento paralelo na sua vida? Ou você é daquela pessoa que fica com poupança? Ou escondendo o dinheiro debaixo do colchão? Ou acha que isso não é necessário? Ou acha que você tem que poupar e ir para a previdência privada? Qual que é a sua ideia? Né? Mas na realidade, quais as desvantagens também? Porque tem desvantagens. E as desvantagens é onde a maioria das pessoas não querem. A maioria fala assim, isso não é para mim. E esse conteúdo ele tem um objetivo muito grande de gerar valor, fazer com que as pessoas, tanto é que é grátis, né? Fazer com que as pessoas possam aí aprender um pouco sobre esse conteúdo de forma mais real, de uma forma mais clara. Tá? Eu estudei muito tempo, estudo há muito tempo, tenho 50 anos de idade, com muito estudo, com muita dedicação, e eu passei por situações também dessas questões de muita informação e sem saber de fato aonde ir, aonde estudar, o que fazer, certo? E as dicas que eu dou são dicas extremamente valiosas para você que às vezes está desempregado e fala, putz, eu vou ter esse emprego. Eu acho muito bons, porém, isso não é simples. E você não vai fazer isso para conseguir pagar a sua conta em um mês, certo? Não é simples assim. Então eu tenho que ser muito real e eu vou ser muito real com você, tá? Como também aquela pessoa que tem já uma atividade e ela quer fazer com que essa atividade se mantenha, que é a principal, e ela possa ter o investimento paralelo, né? Fazer uma renda, uma nova renda passiva aí paralela. Então, como fazer? E é isso que nós vamos tratar nessa aula, que vai ser uma aula bem bacana. Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo aqui já? Bom, vamos lá. Antes de falar do nosso conteúdo, uma coisa que eu vou falar em todos os nossos treinamentos, né, para que a gente possa entender, porque eu tenho também o treinamento que é fechado. Esse treinamento é o básico. Né, isso que eu estou passando de informação é o básico. E eu tenho um treinamento mais especializado. Tanto é que eu gerei esse treinamento básico por causa de uma pessoa que falou para mim o seguinte, Léo, o seu conteúdo está muito avançado. Eu queria entender um pouquinho de forma mais básica, uma questão mais introdutória. Então eu estou fazendo esse conteúdo que está disponível no nosso canal no YouTube, mas o curso de treinamento mais avançado, ele envolve 3 pilares. E eu quero explicar bem claramente os 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do cenário econômico. Por quê? Uma das coisas que eu percebia muito quando eu estudava lá atrás e fazia minhas operações é por que eu tinha perdido. Eu não conseguia entender a resposta. Eu falava assim, poxa, mas tá, por que eu perdi? Né? Eu fui ali para comprar e de repente voltou e eu perdi, mas qual o motivo? Opa, a palavra aqui que eu falei, vocês vão escutar falar direto. Qual o motivo? Por quê? Qual o motivo? O mercado precisa de motivadores, pessoal. O mercado precisa de motivadores. Sem motivadores, o mercado não anda. Ele tem que ter motivo para se mover, mesmo que seja para realizações. Quando eu falo realizações, são vendas. E aí eu estudei muito o cenário econômico. Pensa comigo, o mercado é feito por probabilidade. Quando a gente entende e tem um maior conjunto de informações, você concorda que as suas operações se tornam operações mais assertivas? Por quê? Porque você conseguiu juntar o máximo de informações
que vai de encontro o que você está entendendo naquele dia, naquele momento para fazer essa operação. Tanto num day trade, que é fazer uma operação que a gente chama de intraday, que é uma operação apenas do dia, de começar no dia e encerrar no dia, quanto também as demais operações mais longas, que vai de um dia para o outro, algumas até meses, outras anos. Mas por quê? E o que acontece? Então, esse treinamento vem com esse objetivo. Não é um treinamento técnico, é um treinamento muito de conteúdo sobre cenário econômico, entender geopolítica, entender indicadores, correlações, proteção e tudo mais. Então isso é muito importante, principalmente para aqueles que querem fazer a longo prazo. Depois vem um segundo treinamento, que é um treinamento muito bacana, e eu acho que para mim, entre os três, eu acho que é o mais importante. Mas como, Léo, esse vai ser o mais importante? Porque esse é o que a maioria das pessoas acaba se perdendo, que é o descontrole. As pessoas acabam tendo um descontrole emocional muito, muito, muito grande. E por esse motivo tem um treinamento especial que fala muito sobre equilíbrio comportamental. Você entender e ter equilíbrio. Por isso que eu falo, se você está precisando pagar a sua conta de água, de luz, e querendo usar o mercado como seu apoio, você pode até fazer uma, duas, mas você não vai conseguir fazer sempre. Porque isso aqui vai falar muito mais alto. E por último, não menos importante, mas o mais simples, pare e acredite se quiser, é o técnico. Entender a técnica de operação. No meu caso, eu trabalho muito com fluxo. Eu gosto de fluxo, gosto de ver toda a volatilidade ali, o movimento do valor, do preço, entender o movimento naquele momento, então eu trabalho muito com fluxo. Mas também tem um treinamento também nessa parte técnica, muito sobre a questão gráfica e muito, muito interessante mesmo, pessoal. Tá? Bom, sem mais delongas, antes de começar agora de fato o conteúdo, já curtiu? Curte aí. Dá um joinha aí. Isso. Isso. Obrigado. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, sabia? Muito obrigado mesmo. E se você não se inscreveu, se inscreva. Vai lá, ativa o sininho. Sabe por quê? Porque em janeiro, talvez eu volte aí novamente com um acompanhamento. Aí, às vezes, tem um acompanhamento que está online e você vê o sininho lá tocando. Fechou? Vamos lá, pessoal. Por que ser trader? Vamos falar algumas questões, né? Por que é tão bom ser trader? O que me levou? O que me leva a ser trader? Veja bem, nós temos um mercado muito amplo no mundo, onde se comercializa muitas coisas. E nós temos aí o famoso agora Bitcoin, que já foi tão mal visto, tão mal falado, inclusive por vários políticos, economistas, muitos economistas, porque o Bitcoin não tem a origem. O que gerou a produção? O que de fato protege? Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, é que eu não vou lembrar o nome agora de fato, mas tem uma história que era... como que era o nome? Que as pessoas iam comprando... Eu vou citar um exemplo fazendo uma analogia, tá? Comprava lá uma rosa, aquela rosa tinha um valor... É que tem um nome, gente. E as pessoas vão comprando aquele objeto, aquele objeto lá, até que chegou uma pessoa e falou assim, cara, não vou comprar isso, para mim não tem valor. Quando aconteceu isso, veio a demandada. Todo mundo saiu vendendo porque de fato não tinha valor. Em um país, é necessário que as coisas tenham valor. Certo? O dinheiro tem uma troca. O dinheiro ele existe porque tem algo que o protege com valor. Na maioria dos países, o valor correspondente é o ouro, que não vai entrar nesse treinamento, mas o ouro tem um valor de proteção fortíssimo e muito importante no mercado, porque ele é limitado. E os grandes países têm uma reserva significativa de ouro. E o mercado financeiro correto, justo, perfeito, ele é um mercado que precisa ter algo que regulamente, que fiscalize. No mercado brasileiro, nós temos a CMV. No mercado americano, tem também os órgãos que fiscaliza, que cuida de todo esse fluxo, certo? E por isso ele existe há tantos e tantos e tantos anos. Dow Jones mesmo, muitos anos. Então,
por essa seriedade e não ser um jogo, tá? Eu já cheguei a ter, lá no início dos meus estudos, falar assim, gente, será que o mercado financeiro é tão sério mesmo? Né? Será que o negócio é correto? Né? E será que voltou, pegou só meu stop? O mercado financeiro nem sabe quem eu sou. Eu sou uma migalha da migalha da migalha da migalha da migalha. Quem sou eu na fila, sabe, do pão relacionado ao mercado financeiro? O mercado financeiro nem sabe quem eu sou. E olha que, mesmo o cara que você falar assim, putz, mas esse cara opera milhão, ele também não é nada. Perante o que tem no mercado, principalmente americano, ele não é nada. E pode ter certeza. Pega um dos maiores investidores hoje e não é nada. Não é nada, tá? E depois, em outro momento, eu vou explicar o porquê. Mais pra frente tem o treinamento, você vai entender porquê. Então ele é um mercado que é muito bem fiscalizado, muito bem regulamentado. O mercado futuro, no qual eu opero, e tem mercado de ações americano e também brasileiro. Isso me dá maior tranquilidade e segurança. Podemos fazer dinheiro em um local que movimenta. Ah, isso é muito interessante, pessoal. Que tem um movimento em dinheiro. Quer dizer, pensa comigo. Eu quero ganhar dinheiro. Qual que é o melhor lugar que eu vou para fazer dinheiro? Ganhar porque ninguém ganha nada. Eu faço dinheiro. Qual é o melhor lugar para eu fazer dinheiro? É o local onde gira o dinheiro, onde está circulando o dinheiro. Mercado financeiro. Mercado financeiro, finança, monetário, é onde está circulando o dinheiro. Eu entro lá, participo e faço o dinheiro. Entendeu? Então, um local que já estou indo direto à fonte, direto onde está ali passando, certo? E por isso que às vezes a cabeça da pessoa ela acaba se perdendo, porque gira tanto dinheiro, ela fala assim, putz, não posso perder porque eu preciso pagar uma conta. Não dá certo, tá? Mas é o melhor lugar. Outra coisa muito interessante, eu tive empresa durante muitos anos e eu fui um bom empresário. Para vocês terem uma ideia, lá de 18 anos de empresa, eu cheguei a ter cliente com quase 15 anos de contrato. Você manter um cliente 15 anos lá pagando, inclusive, eu vou até mandar um forte abraço para o senhor Antônio Volpe, um cara, gente finíssima, foi o meu primeiro cliente da minha primeira empresa, um cara que eu tenho respeito e uma admiração fora do comum. A empresa no qual ele trabalhava teve um contrato comigo durante muitos e muitos anos. Mas por que ela se mantinha com aquele contrato? É porque eu prestava um serviço de qualidade. Mas a parte difícil é que para eu renovar esse contrato ano a ano, eu tinha que ficar me reinventando. Porque a concorrência vinha junto lá e eu tinha que me reinventar para ter o diferencial. O mercado financeiro não tem nada disso. O mercado financeiro eu não preciso saber do cliente. O mercado financeiro eu não preciso saber em fazer novos clientes, me reinventar. Eu não preciso me desgastar. E isso foi muito bom. Isso me fez abrir os olhos para um novo mercado, uma nova oportunidade, certo? E sem contar que o Brasil tem 2%, no máximo 3% de pessoas que investem no mercado brasileiro. Pasmem, é muito pouco para uma população de 220 milhões de habitantes. É muito, muito pouco. Os americanos, acima de 65, 70% dos americanos, 70% dos americanos são investidores. Todos os níveis sociais investem. Não importa o que tipo de investimento no mercado financeiro, mas investem ou nas ações das empresas, ou nos futuros, mas investem. Aprende isso como a educação financeira. E isso é muito importante, certo? E nós temos então um mar muito grande aí para poder deslanchar, porque vai crescer muito e eu tenho certeza que esse conteúdo vai somar para você como uma forma de uma nova oportunidade de fazer uma renda paralela. O que mais que nós temos aqui? Ah, aqui ó, o resultado é minha total responsabilidade. Tem esse outro ponto também. Se eu fizer dinheiro, bacana. Se eu não fiz, não fiz. Ponto final. É só a minha responsabilidade. Eu não transfiro nada para ninguém. Isso é muito bom, porque eu não transfiro, cabe apenas a mim. E por isso eu falo muito sobre disciplina. Que você tenha a motivação e a disciplina sempre ali elevada, para saber que a responsabilidade cabe só a você e a mais ninguém.
Você tem vantagem também, no caso, mercado americano, se for mercado futuro, ele funciona 23 horas por dia, não 24, mas 23 horas, iniciando às 19 horas no domingo e encerrando às 18 na sexta-feira, com intervalos de 1 hora de um dia para o outro. Então, na segunda-feira, ele tem um intervalo no final da tarde, aí para, volta depois de 1 hora e assim por diante. Então é um mercado que sempre em movimento. Então ele tem, a gente chama de janelas. Ele tem momentos com que tem maior probabilidade de movimento, certo? Que também está no nosso treinamento. Já o mercado brasileiro, não. O mercado brasileiro, quando eu digo sobre mercado futuro, ele tem lá os horários para suas operações e assim por diante. E aí, pessoal, esse mercado te dá a possibilidade de 3 tipos de operações que o pessoal conhece muito, mas que eu não dou muito, assim, só para 2, tá? Vamos lá. Um é o day trade. O que é o day trade? Day trade é quando você faz uma operação no dia e encerra no dia. Trade, né, de negócio, e o day é o dia. Então, o que eu fiz de negócio, entrei a operação no dia e encerrei no mesmo dia. E aí você tem o swing trade e também o position trade. Os dois são similares, a única diferença de um do outro é que um é para 2, 3 dias de operação, que eu entrei agora na operação, daqui 2, 3, 4 dias eu encerrei, e o outro é a operação mais longa, semana, mês, né? Então ele é um pouco mais longo. Essa é a diferença. Então um é só no dia, o outro é de um dia para o outro, um pouco mais longo e o outro um pouco mais curto. E por último, bons resultados quando se sabe o que está fazendo. Essa frase, quando eu coloquei, eu acho que foi a última frase e eu estava querendo dizer o seguinte, que o mercado financeiro ele pode ser um divisor de águas na vida de todo mundo, não importa quem. Não importa quem. E ele pode trazer um resultado muito bacana, desde que você saiba o que está acontecendo. Você saiba o que está motivando. Você saiba o que está fazendo. Então, por este motivo também eu falo que é muito bacana você ser um trader, ou day trader, ou swing trader, ou position trader, mas ser aí um operador no mercado financeiro. Pessoal, mais um conteúdo aqui. Agora, a parte da desvantagem, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Qual que é o cuidado que eu devo ter, Léo, para eu ser? Primeiro é o seguinte, cuidado com a quantidade de conteúdo. Cuidado, porque muitas das vezes, vou dar um exemplo. Eu tive uma empresa de marketing digital há muitos anos atrás. Se alguém rir aí, eu vou ficar chateado, hein? Mas tô brincando, mas era uma empresa que chegou na época do Orkut. Se duvidar, a maioria do pessoal jovem nem sabe que é Orkut. Mas foi desde a época do Orkut. E a minha empresa iniciou ali, já tinha Orkut, depois Foursquare, aí depois teve Facebook junto depois ao Instagram, e o negócio foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. A grande verdade é que as pessoas naquela época estavam engatinhando com as informações. No Brasil, as pessoas estão engatinhando. Mas, Léo, o mercado financeiro é muito antigo. Sim, é muito antigo. A, o contexto, a base de mercado financeiro é antiga, mas a tecnologia é nova. Tanto é que antigamente era feito em pregão presencial, a compra e a venda das ações. Agora é tudo digital. Agora tem um robô por trás de um grande fundo fazendo as suas operações. Agora eu opero contra robôs que não usam a emoção como eu tenho que usar. Eles só usam o cálculo, o algoritmo deles e acabou. É dessa forma que eles fazem. E de uma tecnologia surreal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje os canais têm uma quantidade de conteúdo muito poluído. Alguns que mexem muito com o psicológico, entendeu? Que mexem com aquela lavagem mesmo de informação que, olha, você vai ficar muito rico. Outros, né, é que eu evito porque eu fico preocupado como que pode ser, o YouTube pode ver a mensagem que eu estou passando. Mas eu vou mencionar aqui porque acho que é muito importante, são as bets. Essas empresas
muitas elas não reguladas, ou indiferente, tá? É, pô, a maioria é jogo. Então, é uma forma de ganhar. E aqui não é jogo, aqui é um negócio sério, aqui é um mercado financeiro, sabe? Existente há anos, anos e anos e anos. Onde grandes fundos, grandes empresas estão listadas. Se fosse um mercado de uma brincadeira, isso não teria se mantido, não teria um órgão fiscalizador, certo? Então o negócio é muito sério, não é uma brincadeira. Então a gente toma muito cuidado com a quantidade de conteúdo que a gente vê e acaba se iludindo. O cara que às vezes vai lá, aluga um carrão, pega um carrão e coloca. Não, pessoal, eu tô ralando há muito tempo. Não tô numa brincadeira, eu tô ralando há muito tempo. Há muito tempo. A maior parte da minha dificuldade sobre o mercado foi envolvendo o fato da minha idade, mas não pelo que eu sei estudar, mas a posição que eu estava na época para manter a minha responsabilidade como homem. Né? Então, e muitos homens também que às vezes possam se identificar com isso. Isso é muito sério. Então, isso mexe com o psicológico, tanto do homem quanto da mulher. Né? Hoje tem muitas mulheres que estão aí solo e precisam dessa oportunidade. Então, esse é um caso, certo? Se você tem um emprego, a maior dica que eu dou é o seguinte: não saia do seu emprego. Mas vai estudando, porque é uma graduação, tá, gente? É uma graduação. E se você, meu amigo, tá achando que o José, que colocou uma Ferrari, tá andando e tá mostrando uma boleta falando que tá bilionário, cara, vá lá com ele, porque o negócio aqui é muito sério mesmo e muito importante. Fechou? Seguindo, achar que o resultado vem apenas pela técnica. Esse é outro ponto. Quando eu desenvolvi o treinamento, a primeira preocupação que eu tinha é o seguinte: se eu for fazer o treinamento, eu não quero fazer pela técnica. Por quê? Porque a técnica é a parte mais simples. E a gente não entende os motivadores. Então, muitas das vezes eu ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia. Eu falava, tá, mas tô ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Por que eu não só ganho, né? Porque é natural. Perder, deixar de fazer o dinheiro naquele momento, é natural. Acontece. Mas é uma estatística. Você tem tendo um gerenciamento muito claro, um plano de trader e um gerenciamento de risco muito bem elaborado, você consegue entender que a sua margem de ganho ela acaba sendo superior à sua perda. E daí, quando você tem esses ganhos, eles sobressaem a qualquer perda que você teve. Então, o resultado acaba sendo positivo no final. É uma matemática clara e simples, não tem como maquiar isso. Porém, se a gente vai só para a técnica, a gente esquece de entender o principal, que é o que motivou isso. Né? Olha a motivação de novo eu falando aí. O que motivou o mercado? Né? O Trump que falou alguma coisa? O Lula que falou alguma coisa? A guerra da Rússia contra a Ucrânia? Israel? Petróleo? O que está motivando? Né? Uma pandemia? Né? O que levou a todo esse movimento? Achar que quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro eu faço. Esse é um outro grande erro. Putz, eu já sei, isso aí é fácil, cara. Vou pegar aqui, vender minha casa, colocar porque eu consigo, daí com mais dinheiro, né? Cara, pega 10 milhões, não é nada. Não é nada. Não é nada. Se eu mostrar o volume de negócios feito, não é nada. Não é nada. Eu não vou citar aqui agora, mas eu já vi gente com muita grana perder violentamente. Não é nada. Não é nada. Então não é o fato de quanto mais você coloca de dinheiro, mais você ganha. É o fato de quanto você trabalha aquele valor corretamente. É como se fosse um cálculo de juros compostos. Quer dizer, eu apliquei, teve os juros, né, teve o ganho, aí voltou, eu reapliquei com aquele ganho, aí voltou, eu reapliquei aquele ganho. Quando você olha assim, você tem um montante. E é uma matemática clara também. E aí eu deixei de destaque aí esse ponto que eu tenho falado e vou falar novamente. Outro ponto que é um cuidado muito grande, e se você já é operador, você vai se identificar com esse ponto aí, é o seguinte: é a questão do equilíbrio e controle emocional. E eu destaco 4 pontos aí. O primeiro é o viés. Você está lá escutando o camarada e o camarada fala assim: não, o mercado hoje está comprador, porque o mercado hoje é comprador, porque o mercado hoje está comprador. Só que você ficou tanto com o mercado comprador, fala do Brasil, tá? O Brasil é o que mais tem ruído. Uma pessoa fala, muda totalmente. O mercado realmente era comprador, mas o cara falou, de repente, dependendo do que ele falou, caiu, ferrou tudo. Ah, pô, mas o mercado é comprador, estava com viés de compra.
Aí que tá, se você está bem instruído, você não fica com viés. Você não fica só com a compra, 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 compra. Você está entendendo o que aconteceu para que você pare de ser comprador e vire vendedor. Então esse é um ponto muito importante. Outro, não aguarda. O desespero é tão grande emocional das pessoas que ele não aguarda chegar onde você definiu que era para, né? Chegando ali, eu tomo a minha ação. A maioria das pessoas não aguardam, elas pulam para dentro do negócio e falam, eu vou, e seja o que Deus quiser. Né? Porque a compra eu vou, ele vai descer aqui, eu sei que vai descer, mas já vou entrar logo, porque não tem problema. Mas, cara, é aqui embaixo. Não, não, mas não tem problema. Aí ele desce, pegou, né? Foi lá onde você era para você ter entrado, mas você entrou lá em cima. Aí ele desceu mais um pouco, mas você já está lá em cima. Aí ele desceu mais um pouco e o seu preço está lá em cima. Aí desceu, acabou o seu dinheiro. Porque você simplesmente não entrou na posição correta. Só isso. Simples assim. E isso é o descontrole emocional. Achar que pode mais que o mercado. Eu achava que o mercado brasileiro é um mercado forte. Quando eu comecei a operar o mercado americano, tá no treinamento, pessoal, o mercado brasileiro é um... Ó, tá vendo aí? Tá vendo aí? Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Nem aparece na lista de tão pequeno que o mercado brasileiro é relacionado ao mercado americano em volume de negócio. É muita coisa. Mercado americano é muita coisa. E aí, para mim é muito interessante o mercado americano porque é um mercado muito mais técnico. Ele não sofre uma manipulação direta, certo? Então ele é um mercado onde muitas e muitas e muitas pessoas, não pessoas, mas né, fundos de trilhões, bilhões de trilhões aí acabam movimentando, certo? E por último, ser teimoso. Você está lá acreditando que aquele mercado é um mercado comprador e você é tão teimoso que o mercado já mostrou para você que ele vai mudar para venda, mas você é teimoso demais e não quer mudar para venda. Mas o mercado está falando, eu sou vendedor, e você, não, eu sou teimoso e é comprador. É isso, pessoal. Eu listei só 4. Tem mais, mas esses 4 eu destaco como 4 muito sérios, principalmente um que é você não aguardar. Talvez o seu problema aí agora, que sabe bastante coisa, vê se você não se identificou com isso. É o fato de você não aguardar o momento correto da sua entrada. Você até sabe, você até fala assim, putz, realmente bateu lá, mas eu não aguardei. Não esperei para fazer a entrada correta. Pessoal, novamente, agradeço demais a oportunidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Se inscreva no nosso canal. Se você não curtiu, curte. Curtiu? Isso, curte aí. Ativa o sininho. Nos siga lá no Instagram, certo? E me ajude. Peço para você que você nos ajude, me ajude a divulgar para os seus amigos, a divulgar para aquelas pessoas que estão aí, que já estão no mercado, ou aqueles que querem começar o mercado, tanto americano como o mercado brasileiro, a ter novos conhecimentos. Nós temos muito conteúdo que está sendo preparado, bacana pra caramba, desde o conteúdo desse curso, quanto conteúdo de indicadores, para entender melhor ainda alguns indicadores, como que eu vejo esses indicadores, como que eu entendo que esses indicadores são vistos pela política, pelo Banco Central de cada um desses países. Então é um conteúdo bem legal. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe demais. Olha aqui para mim, olha isso, te abençoe demais. Muito, muito obrigado. Que o seu dia seja um dia maravilhoso, que a sua noite, não sei que momento você está olhando, seja uma noite maravilhosa. E vamos para a próxima aula, que são conteúdos bem legais para você poder assistir. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.